Carta de ensino número 12, de Dave Robertson, Fontes de água doce e salgada. Antes de ouvir este extraordinário ensino, eu sei que você ama a Deus e pode nos ajudar a divulgar a sua palavra. Por isso eu peço que pense em algumas pessoas e compartilhe com ela este ensino. Fazendo isso, você será recompensado por fazer parte da comissão de divulgar as boas novas. Pode ser que quem vai receber esteja precisando de uma palavra de esperança. E também, se desejar, clique no botão do joinha e se inscreva no nosso canal. Agora sim, vamos ouvir este maravilhoso ensino. Querido amigo, você gostaria de operar no Espírito, cheio do poder de Deus, e ser usado por Ele para a sua glória? Eu acredito que sim. Então preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu quero lhe falar sobre a presença das fontes que são amargas e doces no reino de Deus. Você deve ter um entendimento sobre este assunto se você quiser obter o que é de mais alto e melhor de Deus nesta vida. Nosso assunto está pautado em Tiago 3, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também, com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago 3, 2, 6, 12. Esta passagem esclarece isto. Sem a intervenção divina, a língua não será domada, pois ela não pode ser domada pelos meios naturais. Mas o versículo 12 parece uma contradição do versículo 9. Tiago diz que com nossa língua nós bendizemos a Deus, então nos voltamos para os homens e os amaldiçoamos, os quais foram criados à sua imagem. Tiago então declara que nunca devemos permitir que usemos nossa língua em função disso para o mal. Qual é a razão que ele dá? Porque é absolutamente impossível brotar da mesma fonte água doce e amarga. Anos atrás eu perguntei isso a Deus. Se é impossível da mesma fonte brotar água doce e amarga, como pode um crente amaldiçoar os homens, os quais são feitos à sua imagem, e se voltar a você e lhe bendizer segundos depois? Talvez você pense na mesma coisa, mas aqui está o que todos nós temos que entender. Quando a palavra de Deus diz algo, isto significa exatamente o que está dizendo. Esta é a regra número 1 para a meditação na palavra de Deus. Não importa se nós cremos ou mesmo entendemos o que a palavra diz. Se Deus diz alguma coisa em sua palavra, nós devemos considerar o assunto resolvido, porque é exatamente deste jeito que ele vê a situação. Temos que entender que o reino de Deus não é uma democracia. Deus não está esperando o nosso voto para determinar se é verdade. Se Ele disse, está dito. Ele já estabeleceu a verdade. A palavra é o modelo para tudo o que nós medimos neste universo. Ela é o discernimento das intenções e dos pensamentos do nosso coração. Se nós não tivéssemos o modelo da palavra em como medir tudo o que se passa em nossas vidas, nós não saberíamos como mudar para o melhor, muito menos no que crer. Então, com isso em mente,
Vamos falar sobre o que realmente acontece com você ao ver alguém amaldiçoando outro alguém e no domingo de manhã estar de mãos dadas adorando a Deus na igreja. Então, você ouve falar desta fonte de água salgada jorrando palavras tais como: "Oh, como eu te amo, Jesus." E você pensa quando esta pessoa ofendeu outras pessoas com suas palavras. Então você começa a pensar: isto não faz sentido. Eu pensei que água salgada e doce não podiam jorrar da mesma fonte, mas a verdade é que água salgada e doce não podem jorrar da mesma fonte, porque Deus disse em sua palavra que não podem. Uma chave para entender esta passagem em Tiago pode ser encontrada em Mateus 7, 17 e 20, onde Jesus declara que toda árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Veja, uma árvore é uma companhia produtiva. Ela começa com uma semente e tem que passar por muitas mudanças. Ela tem o seu próprio sistema circulatório e a água é o seu próprio sangue. As raízes da árvore puxam todos os minérios da terra para a água e também misturam a luz solar com o monóxido de carbono, onde é produzida uma substância chamada oxigênio. Quando tudo isto está feito, a árvore funciona em direção a um objetivo: produzir o fruto que irá, enfim, se manifestar em seus galhos. É inevitável que os frutos venham. Como Jesus explicou, seja lá o que foi feito dentro daquela árvore, com certeza será revelado em seus galhos. O mesmo princípio se aplica em nossas vidas. Seja lá o que está sendo feito dentro de nós, irá consequentemente aparecer. O que nós realmente somos será manifestado. As fortalezas que estão dominando nossas vidas serão expostas. Seja uma fortaleza que a palavra de Deus está transformando em nossa vida, ou uma fortaleza do pecado que nos leva às fontes de água salgada. No último caso, a pessoa tenta ignorar tal problema por um instante. Mas com o passar do tempo, a fortaleza será revelada, porque a palavra de Deus sempre servirá como um discernimento das intenções e pensamentos do coração. Hebreus 4:12. Com toda a ingenuidade no começo, quando nasci de novo, eu não era capaz de detectar os poços de água salgada quando eles vinham para a minha vida. Mesmo depois de estar no ministério por muitos anos, eu ainda ficava chocado quando um poço de água salgada finalmente expunha meu caráter em todo o meu ser. Tenha em mente que não pode fluir da mesma fonte água doce e salgada. A razão do porquê eu nunca percebi o poço de água salgada quando ele vinha na minha presença era porque aquela água amarga estava se manifestando em engano. Em outras palavras, a pessoa estava pintando um falso quadro de quem ela era para mim, porque ela queria que eu acreditasse que ela era cheia de água doce. Mas, na realidade, aquela pessoa era tão salgada como parecia ser tão doce, quando o seu caráter verdadeiro era revelado, quando o fruto era verdadeiramente manifesto nos galhos daquela árvore. Com a minha ingenuidade, eu deixei muitos poços de água salgada saírem de mim antes que aprendesse a lição. Talvez isto tenha acontecido com você também. Talvez você se depare com um poço de água salgada e perceba um testemunho interior que diz: "Não o toque." Mas então, aquela pessoa possa lhe dizer quão rico você poderia ficar se você simplesmente seguisse seu conselho. Então, você imediatamente se torna o seu melhor amigo. Então, quando aquele poço de água salgada jorra no seu jardim, você percebe: bem que Deus me avisou. Eu simplesmente não o ouvi. Eu mereço esta confusão. Bem, a verdade é esta: um poço de água salgada será sempre um poço de água salgada, mesmo quando não parecer. Aquela pessoa só está transparecendo ser água doce. Quando você deixar de servir o propósito daquela pessoa,
ela irá descartar você e irá para outra. Provavelmente você fica surpreso por estar vendo fluir da mesma fonte, tanto água doce como salgada. Mas isto não é verdade. A pessoa que magoou você nunca foi poço de água doce. O engano dela era apenas uma manifestação da água salgada dentro dela. Com o tempo, eu aprendi como não ser o senhor inocente. Um poço de água salgada só irá me magoar se eu permitir. Não porque eu não sei com que tipo de pessoa eu estou lidando. Como você distingue a diferença? Não é sempre fácil e não posso fazer isso sem orar. Se eu não orar sobre o meu relacionamento com certa pessoa, eu não tenho muito discernimento. Em vez disto, fico tomado com a majestade da personalidade daquela pessoa. Eu acho que arrumei o melhor amigo, alguém em quem eu posso confiar. Então a água salgada começa a derramar através do caráter da pessoa. E de repente eu estou machucado de novo. Bem, eu não estou falando de alguém que acabou de sair das drogas ou acabou de ser salvo depois de ter sido maltratado e machucado pelo mundo. Eu entendo que uma transformação está começando nestes tipos de pessoas. Elas ainda são bebês que precisam do leite da palavra. Elas podem dar um passo para frente e um para trás, antes de mostrar o caráter de Deus, mostrando seus erros. Mas apesar disso, eu sei que elas estão em processo de crescimento. Mas não é disto que eu estou falando. Eu estou falando sobre pessoas que já cresceram e que já passaram da fase de bebês e ainda não mostraram nenhuma mudança de caráter. Estas pessoas apenas aprenderam a linguagem religiosa. Elas apenas sabem como deve agir um cristão. Quando você começa um versículo, elas terminam para você. Elas parecem ser tudo o que você está procurando em um cristão. Então, bem lá no fundo da sua mente, você quer saber por que elas deixaram a última igreja que frequentavam. Com o passar dos anos, o Espírito Santo tem me purificado de muita água salgada. Primeiro, eu tive que passar pela purificação das tentações comuns que os cristãos enfrentam, tais como não querer ir à igreja e nem adorar a Deus. O Espírito Santo começou a purificar os vestígios da água salgada que ainda estavam escondidos em mim. Aos poucos, Deus foi purificando mais e mais aquela água salgada da minha vida. Eu percebo que de vez em quando ainda flui alguma água salgada de mim. Mas pelo menos eu entrei em um lugar onde odeio a manifestação da água salgada em minha vida. Este é um passo importante para se tornar um poço de água doce. Uma área de água salgada que tinha que sair da minha vida era a tendência de ser menos que absolutamente verdadeiro com as pessoas a respeito da minha motivação em situações diferentes. Muitos de nós queremos aparentar ser mais espiritual do que realmente somos aos outros. É por isso que frequentemente damos desculpas, só para encobrir as áreas fracas de nossas vidas. Por exemplo, alguém pode perguntar a um amigo crente: "Por que eu não o vi no culto ontem à noite?" Ao invés de responder apenas a verdade dizendo: "Bem, eu simplesmente não quis ir." Mas responde: "Eu tive que trabalhar horas extras ontem à noite." Este tipo de desculpa é tão comum no corpo de Cristo que os cristãos não sabem o que fazer quando alguém responde honestamente. A verdade é que quando os cristãos não vão aos cultos, a razão é simplesmente porque não querem ir, e com frequência elas dão desculpas para encobrir os motivos verdadeiros ou a própria falta de espiritualidade. Eu aprendi que quanto mais verdadeiro eu for em uma situação, ao invés de querer que as pessoas pensem algo de mim, mais eu me torno poço de água doce, o desejo de Deus para mim. Então, água doce e salgada não podem fluir da mesma fonte. O que uma pessoa realmente é, irá eventualmente aparecer em seus galhos. Quando um poço de água salgada aparece demonstrando ser água doce, é o engano da água salgada fluindo. Isto é o que faz a língua ser tão perigosa. Como Tiago disse, a língua é o menor membro do corpo humano capaz de mandar iniquidade para o mundo inteiro.
Tudo o que uma fonte de água faz é mandar água de seu reservatório. Então, se o reservatório tem um arsenal dentro dele, a fonte, a qual nesta analogia é a língua, irá eventualmente envenenar todos os que beberem dela. É por isso que Tiago falou do poder da língua, porque a língua tem a habilidade de pôr para fora tudo o que a pessoa tem dentro do reservatório. E se o reservatório está cheio de contenda e inveja, Tiago diz em 3,16 que a língua irá liberar confusão e toda obra maligna. Tiago até fez ligação entre a língua e o leme de um navio. O navio é maciço, mas o pequeno leme pode até mesmo colocar o navio na rota certa dentro de uma tempestade, ou guiá-lo com segurança dentro de uma tempestade. Do mesmo jeito, a sua língua pode criar uma tempestade ou acalmar uma tempestade que ameaça romper sua vida. Contudo, você não pode domar sua língua pelos meios naturais. A única coisa que pode domar sua língua é a sua nova natureza sob o poder na palavra de Deus. Estas são as armas da sua guerra, que podem puxar as fortalezas na sua vida, que não são de Deus, e colocá-las com a revelação que o deixarão livre. Tiago nos exorta a nos aperfeiçoarmos neste objetivo, pois se vencermos a nossa língua, poderemos colocar um freio em todo o nosso corpo. Tiago 3:2. Em outras palavras, vencer a língua é trocar o conteúdo do nosso reservatório interior. No entanto, há somente um jeito de vencermos o que tem dentro do nosso reservatório, para que nossa língua não envenene as pessoas ao nosso redor. Nós devemos depender completamente do poder sobrenatural do Espírito Santo. Lembre-se, água amarga e doce não podem jorrar da mesma fonte. Eventualmente, o que há dentro do seu reservatório virá para fora. Se você quiser ficar na igreja, você ficará na igreja. Se você não quiser ficar lá, você eventualmente irá parar de ir lá. Se você quiser orar, você irá orar. Se você não quiser orar, você irá parar de orar. Você irá fazer exatamente o que você quer fazer, porque toda árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Tiago faz a pergunta em Tiago 4:1. De onde vêm estas águas amargas, estas guerras e brigas entre vocês? Então ele mesmo responde: água amarga se origina sempre nos desejos da carne. Uma pessoa que é um poço de água salgada está numa condição de queda, de voltar atrás. Ela não pode pedir nada de Deus com qualquer sucesso, porque quando ela o faz, é a fim de usá-lo para os seus próprios desejos. Como você pode ter certeza de não estar nesta categoria? Os versículos de 6 a 10 dizem o que você deve fazer. Você deve se humilhar diante de Deus, não diante dos homens. Veja, Deus não se importa no que o homem está olhando. Isto não faz a mínima diferença para ele. Ele quer que você se humilhe diante dele e se torne aberto para ser ensinado, trazendo frutos dignos de arrependimento. Somente assim ele transformará você em uma fonte de água doce. Só então você será capaz de resistir o diabo e fazer o inimigo fugir de você. Tiago também diz no versículo 8: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós vemos aqui que uma pessoa que não tem um coração puro é de ânimo dobre. Ela é um poço de água salgada. Ela irá o amaldiçoar com uma palavra, e com a outra irá bendizer a Deus. É por isso que Tiago diz que esta pessoa tem que primeiro parar de pecar e depois purificar o seu coração. Jesus falou sobre purificar o coração em Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem está na categoria do coração puro? Aquele que opera em total ausência de engano. Natanael foi tal pessoa. Jesus disse sobre ele: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. João 1:47, 49. A resposta imediata de Natanael foi: Jesus, você é o Filho de Deus. Então, por que a declaração de Jesus?
Confirmaria a Natanael que este homem falando com ele era o Filho de Deus? Eu posso lhe dizer exatamente o porquê. Em Deus não há treva nenhuma. Em sua imutabilidade, Deus não pode mudar ou ser mudado, e nem é possível a ele mentir. Isto significa que ele não pode se juntar com uma pessoa que mente, não importa quão insignificante seja a mentira. Então, este israelita ficou impressionado quando ouviu Jesus dizer: "Você não tem disfarces." Por quê? Porque Natanael pagou o preço para andar na verdade. Ele sabia que só havia duas razões para uma pessoa mentir. Ou ela acredita que a solução temporária que a mentira traz para um problema é melhor que a permanente solução que Deus traria com a verdade. 2. Ou ela quer ser algo que não é. Em ambos os casos, uma pessoa que exagera ou representa a verdade de um jeito errado não tem capacidade de entender um homem que se recusa a fazer isso, muito menos acreditar em um Deus infalível, o qual é incapaz de mentir. Este assunto começa a ficar interessante. Veja, uma vez que você começa a pagar o preço para andar na verdade e viver como um poço de água fresca, como Natanael fez, você descobrirá que isto irá lhe custar muito. Por exemplo, se na declaração do seu imposto de renda você não omitir o ajuste de $1 do seu salário, ainda que lhe custe $5.000, você ainda irá declarar apenas porque você quer tirar este engano da sua vida. Muitas pessoas dirão: "Eu posso esconder este dólar daqui. Não é legal, mas o IR nunca irá descobrir. Mas eu me recuso a fazer isso. O assassinato do meu caráter custa mais do que $5.000. Você quer dizer que você perderia $5.000 em um ajuste salarial de $1? Sim, eu perderia a riqueza do mundo antes de consentir com qualquer coisa que contribuiria com o assassinato do meu caráter." Bem, você pode ver o que Natanael quis dizer com sua declaração a Jesus. Em essência, Natanael estava dizendo: nenhum homem vivo poderia entender o que esta decisão em andar na verdade me custou. Você tem que ser o Messias para entender isto. A resposta para Natanael foi exatamente como sua declaração em Mateus 5:8. O puro de coração verá a Deus. Por isso Jesus disse a Natanael: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu gosto disto. Jesus não disse a nenhum dos outros apóstolos, exceto a Natanael. Quero dizer, poucos dos outros puderam ter visitações celestiais em suas vidas, mas eles não viram os anjos continuamente subindo e descendo entre o céu e a terra. Por que foi permitido a Natanael ter visões celestiais? Porque Deus sabia que este discípulo nunca as receberia e as julgaria errado, ou exageraria, ou mentiria sobre elas. Quando Jesus disse alguma coisa a Natanael, ele sabia que podia confiar nele. Jesus pode falar a mesma coisa sobre você? Você já tomou a decisão de pagar o preço da verdade na sua vida? Você é um poço de água salgada ou doce? Você talvez diga: eu sou tão salgado que nem acredito que possa ser mudado. Mas um poço de água salgada pode crescer e ser transformado em uma fonte de água doce. Deus lhe dará a graça para mudar, desde que você queira se entregar à autoridade da sua palavra. O que ela é verdadeiramente dentro dela será conhecido. Lembre-se, um fruto de uma árvore, seja bom ou ruim, irá aparecer em seu galho. Esta é uma razão pela qual eu encorajo as pessoas a orarem muito no Espírito Santo. Quando uma pessoa é diligente em fazer isto, não vai demorar muito para a água salgada começar a ser drenada e começar então fluir doce e livremente. Então, se humilhe diante de Deus e fique livre da água salgada que permanece dentro de você. Comece a se arrepender e pedir a Deus para mudar você até que você comece a trazer fruto de arrependimento. Adore a Deus. Ore no Espírito Santo. Medite em sua palavra
e confesse continuamente sua verdade. Recuse-se a derramar água salgada quando você se apresentar às outras pessoas. Sempre se lembre de que a palavra de Deus é a sua espada de dois gumes que divide espírito e a alma. Ela é o único agente qualificado pelo qual você pode purificar o seu coração, pois apenas a palavra pode discernir os desejos do seu coração, fazendo você saber o que tirar e o que construir na sua vida por você buscar a Deus de todo o coração. Você pode transformar o conteúdo do seu reservatório interior até que apenas água pura flua dele. Você tem as armas espirituais necessárias à sua disposição. Agora você deve fazer proveito delas por permitir ao Espírito Santo que transforme você em fonte de água doce, o que Deus designou a você. Seu amigo e colaborador Dave Robertson.